assunto está em alta, porque resolveram colocar lá uma quantidade razoável, acho que metade dos participantes negros e tal. E aí Será que é metade? Acho que é, né? Acho que é, acho Uns que é metade. 4, 5. É, É. tem bastante. E pior que assim, tá um programa muito curioso, porque é aquela militância radical que eu critico já, vai fazer 7 anos que eu estou nesse assunto, assim, né? Sem parar. Ela tá olhando para o espelho, né? Então é muito Pela curioso, primeira vez, porque né? pela primeira vez em rede nacional, né? Então, assim, não é mais uma questão de negro, de racismo, de não sei o quê. Estão tentando encaixar essa narrativa do racismo, mas não é, porque são os próprios negros lá dentro da casa que estão se digladiando lá e, né, sim, se mostrando como seres humanos. Parece até que é Então, um jogo de poder, né? Não, Quem é mais minoria... né? Então, o problema é o seguinte, é que assim, as pessoas têm essa ilusão de que de que os outros pensam em bloco, né? Então, quer dizer, se eu sou negro, eu penso como negro. Entendi. Então, a militância negra tem essa mania de achar que assim, que todo negro supostamente pensa do mesmo modo, mas não é verdade, né? O que sobra na hora que é uma espécie de entre quatro paredes do Sartre, né? Ou Jogos Mortais light. Você mete um monte de gente dentro de uma casa, fecha a porta e deixa as pessoas lá sendo o que elas são. Não demora E muito outra, tempo. né? Nas redes sociais, as pessoas ficam olhando em tempo real qualquer tweet ou qualquer opinião, elas já sabem a reação. Então elas Exatamente. podem voltar atrás. Lá não, elas estão totalmente isoladas e não sabem o que o mundo de fora está pensando delas. Então elas vão entrando numa lacração em cima de lacração e achando que estão por cima da carne seca. Virou uma lacração Inception, né? É uma dentro da outra, né? Tá assim, tá muito curioso, assim, porque as coisas vão ficando sérias, né? Porque, infelizmente, esse tipo de mentalidade é nociva, porque a pessoa entra em conflito mesmo, né? Então você vê esse rapaz que saiu ontem e tal, e deu maior repercussão. Eu só acho uma pena, porque assim, é óbvio que, primeiro, é um jogo, né? Tem um prêmio. Então, tem um prêmio em dinheiro, é um jogo, ele aceitou participar desse jogo, tal, e assim, você tem responsabilidades. Então, quer dizer, ele entrou no jogo. Ele não aguentou a pressão do jogo. Esse é um fato. Então, quer dizer, foi humilhado, porque fulano não sei o quê, cicrano não sei o quê. O fato é que é um jogo, né? As pessoas jogam. Ninguém foi enganado, ninguém falou, olha, vai entrar, vai ser tudo bonito. Então, é um jogo. Então, ele submeteu a esse jogo. Então, lá dentro, se ele foi hostilizado, se achavam que eles iam fazer uma união lá entre os negros da casa, não sei o que, isso é uma bobeira, porque é um jogo. Tem 1 milhão, acho que é, né? 1,5 milhão, né? Você sabe, Ale? 1,5 milhão já tá. Então, 1,5 milhão de prêmio. Então, as pessoas estão jogando lá. Então, o sujeito, assim, na linguagem da rua, é aquilo. Você não aguenta, você não desce pro play. Não aguenta, certo? Bebe leite, né? Então, ele entrou no jogo. Aí começou, desde a primeira semana, tava lá uma confusão, o nome dele rolando e tal. É o Lucas, né? O tal do Lucas Penteado, né? Então, ele não aguentou, né? Ele espanou lá dentro. Bom, espanou, sai, beleza, tá bom. Não aguentou? Beleza. Pede pra sair, saiu, beleza, né? Agora, aqui fora, o que é mais complicado, na minha maneira de ver, é que ele é um jovem, tem 20 e poucos anos, né? Tem muito que aprender. Aqui fora, eu acho que não vai acontecer o que eu penso que seria o correto acontecer. Sim, claro, ele tem de ser acolhido aqui. Claro. Né? As pessoas têm que acolhê-lo tal, e ajudá-lo a baixar a pressão que ele sofreu lá dentro. Mas alguém tem de dizer para ele os erros que ele cometeu. Em relação ao jogo, então assim, você está num jogo, por que você saiu? Porque você cometeu tais e quais erros. E também na vida, né? Porque a vida não é um jogo, certo? Então, quer dizer, daqui até ele ficar velho, ele vai passar por mais inúmeras situações nas quais ele vai precisar... Talvez até piores, né? Talvez até piores. Então, eu acho improvável que ele ouça esse chamado à responsabilidade. O que ele ouviu lá, semana passada, do Projota, que depois ficou zoando com a cara dele lá e tal... Você tá por dentro? O que o Projota falou? Então, o Projota deu um sermão nele lá na semana passada, se não me engano, né? Que ele deu um show lá e tal.
aquele negócio de unir os negros e não sei o quê. Aí deu um bozó lá. Sim. E o Projota deu um sermão nele. Então mandaram para mim um sermão. 13 minutos do Projota falando, não, porque olha só, você precisa de ajuda e não sei o quê e tal. E um monte de gente mandando aquele vídeo, o pessoal tudo falando, olha, a voz da sensatez, o Projota e não sei o quê. Na semana seguinte, o sujeito... Mudou totalmente. Mudou, porque ele começou a zoar com o moleque. Começou a falar umas coisas lá quando o moleque não estava perto. Putz. E aí já pronto, já caiu no conceito, já virou, né? Demonizaram o cara na semana seguinte. Então, assim, as pessoas são o que são, né? São seres humanos, São seres humanos. O sujeito não vai entrar lá, ficar lacrando o tempo todo. E o Projota, eu não conheço, assim, tô falando de supetão, né? Sim. É uma pessoa comum, entende? E eu até acho que ele, pelo pouco que eu sei, ele não é dessa militância mais radical, por exemplo. Então ele é o que ele é. Aquela conversa que ele teve lá zoando com a cara do menino e tal, provavelmente é uma conversa que ele teria com os amigos, mas nada de maldade, zoando com a cara do menino e tal. Mas não pode, né? Não pode, assim, para os olhos da militância, né? Ele foi cruel, aquela outra lá foi cruel e tal. Então, assim, eu acho que o rapaz não será chamado à responsabilidade, o que é um problema. E eu também já ouvi dizer que estão fazendo uma vaquinha para ele ganhar um prêmio. O que eu acho extremamente complicado. Vão premiar ainda. Vão premiar o rapaz. Estão fazendo uma vaquinha. Não, vamos ajudar o irmão e não sei o que e tal. Então, quer dizer, o sujeito entra no jogo, perde, desiste do jogo, aí vai ganhar um prêmio. Então, o efeito psicológico que isso tem, na minha maneira de ver, é ruim. É ruim. Né? Porque a vida não é assim. Você não é premiado na derrota. Exatamente. Certo? A vida comum, nossa, do dia a dia, é matar um leão por dia. Então, quer dizer, você não vai ser premiado na sua derrota. Né? Se ele for premiado agora, ele vai ser premiado. Pode ser que isso tenha um efeito, ele é um jovenzinho. Pode ser que isso tenha um efeito muito complicado na vida dele. Então, assim, eu só acho uma pena isso, né? Porque ele é um jovem, ele já se meteu aí no passado, ele ficou famoso porque ele foi um desses líderes daquela luta, como é que fala? Das escolas lá, né? Isso era aqueles movimentos de ocupar escolas. Tô lembrando, né? lembro. Ele foi um dos líderes jovens daquela molecada de estudantes secundaristas e tal. Eu, como professor... Né? Na época eu já achava aquilo uma babaquice. Então, quer dizer, eu vi ele agora sabendo que ele estava nesse meio aí. Então, quer dizer, você já vê que ele é um jovem meio que vai na onda, né? Sem saber muito o que está fazendo. Então é complicado, né? É complicado porque a vida ela não nos dá esse tipo de colher de chá que o sujeito tem quando a gente olha para ele com um sentimentalismo exacerbado. Acho que ele tem que ser ajudado, claro, mas... o chamado à responsabilidade que ele precisa, eu acho que ele não terá. Então... Mas se você tivesse uma chance, assim, ele saiu e agora ele pode estar vendo esse vídeo ou mais, o que você aconselharia para ele? Eu aconselharia sumir. Dar uma sumida para... Some, cara. Some. Repensa. Repensa, vê bem o que você está fazendo, vê se isso aí mesmo, se vale a pena, né? Vai estudar um pouco, sai um pouco dessa bolha aí que você... dá uma olhada nos episódios do BBB quando você estava lá dentro, vê o contexto todo e entenda uma coisa, a vida é isso aí, certo? A vida é isso aí. As pessoas são desse jeito aí, né? Então, exceto aquelas pessoas que são próximas a você, e olhe lá, né? Mesmo essas às vezes. Mesmo essas às vezes, e nós também, né? Então, quer dizer, a vida é isso, cara, entendeu? A vida é um mar de contradições. Exatamente. Então, você não vai viver protegido a vida toda, né? Igual fizeram com aquele rapazinho, aquele menininho, né? Que deu uma dó, assim, do futebol, né? Você viu isso aí? Que o garotinho tava jogando bola, terminou o jogo, ele tava chorando lá, um menininho negro chorando, e foram perguntar para ele o que aconteceu, e ele falou que o técnico do outro time... falava pro jogador do time dele, como é que é? Fecha o preto. Fecha o preto, fecha o preto. Tipo, e o menino, marcar? Marcar. Né? E ele se sentiu ofendido com esse... Parece que ele se sentiu ofendido com esse fecha o preto. E ele tava chorando no fim do jogo, e o sujeito lá foi perguntar, alguém filmando, eu acho tudo isso muito suspeito sempre, mas, enfim... Supondo que seja uma coisa autêntica, alguém filmando uma criança chorando e perguntando o que aconteceu... E ele falou, olha, porque fulano ficou falando fecha o preto, fecha o preto.
E aí, bom, na semana, no outro dia, tinha jogador de futebol oferecendo chuteira, time de futebol oferecendo teste, aí não sei o que, e tal. E aí, eu acho isso muito perigoso. Por quê? Porque o menino tem, acho que, 9 anos, entende? Então, quer dizer, ele vai fazer um teste lá no time? Vai. Se ele vai ficar no time, é outra história, porque você precisa ser bom. Né? Então, ninguém sabe se ele joga bola mesmo, se ele é bom, se ele não é. Então, o time, para ter uma moralzinha, porque, assim, né? A era das redes sociais, todo mundo quer lucrar em cima da desgraça dos outros. Exatamente. Então chama o moleque lá para fazer um teste, nós não vamos saber se ele vai passar. Pode ser que ele passe, fique lá um tempo, putz, esse moleque é ruim, vamos dispensar. Né? Ganha chuteira, ganha isso, ganha aquilo, mas o menino está começando a vida, entende? Ele não vai ser cercado de proteção a vida inteira, muito pelo contrário. Tá todo mundo agora, toma isso, e depois esse pessoal, a gente sabe como que é. Sai todo mundo. Some todo mundo, e ele vai falar, e agora, o que eu faço? Então isso gera um efeito psicológico ruim pro menino, porque ele vai achar que ele é protegido a vida inteira. Não é. Não é. E ainda mais querendo ser jogador de futebol. Nossa. Que é uma das coisas mais competitivas do mundo. Competitivas e um ambiente ainda muito masculino mesmo, né? E masculino no sentido de zoar, de xingar e tal. Então, quer dizer, é isso, né? Jogo de futebol é isso. Ainda é isso. Ainda é. Eles querem mudar a natureza do jogador de futebol. Não pode mais xingar, não pode mais... Eu não sei se vão conseguir, mas ainda é isso, né? Então, eu acho muito perigoso você submeter uma criança a um tipo de proteção fake, né? Falsa, desse jeito. Uma criança de 9 anos, que vai ter que encarar a vida. Se ele quiser ser jogador de futebol, ele não pode ficar amarelando. Tinham que ter chamado ele de canto e, cara, é o seguinte, é bola. Então você tem que jogar bola. Esquece o fecha o preto, esquece que tá... Esquece. Olha pra bola e olha pro gol. É isso que tem que fazer. Não, mas aí não, vem aqui, porque o racismo. E aí ficaram passando no jornal, entende? Passando no jornal nacional, porque o menino, não sei o que lá. Então imagina, você expõe uma criança, né, a um tipo de situação que você que a está expondo não vai poder controlar por muito tempo. Tanto é que ele já sumiu, agora já não sabemos o que está acontecendo. Pode ser que não tenha nem passado no teste que ele foi fazer e tá na casa dele lá chorando. E você dilui a culpa, né? A culpa é do cara que xingou ele, não de toda uma sociedade, tal. Que até pode ser, mas por que a gente não fala? Esse cara é um escroto, esse cara que falou isso pra você é um cara que, não liga pra esse cara, porque tem muita gente boa no meio e tal, mas você vai passar muito por isso e sempre tem que lutar diferente. Não sei, tentar endurecer ele e preparar realmente para as outras coisas. E, de alguma forma, punir a pessoa que fez isso, né? Vilela, é a única maneira que a gente tem de passar por essa vida com dignidade. Entende? As pessoas acham que... Claro, as pessoas assim... a militância acha que a dignidade ela é uma coisa física, material. Então, assim, você tem dignidade se você tem um carro, casa, dinheiro e tal. Então, entendi. assim, colocam a dignidade como se fosse fruto de conquistas materiais ou de oportunidades materiais. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade, porque eu vou dar o exemplo da minha própria mãe, por exemplo. Né? Dona Benê, que está em casa lá agora descansando, que é uma das pessoas mais dignas que eu conheço, né? Mas que morou em favela, mas que pegou cabeça de peixe no fim da feira para a mãe poder fazer pirão, para poder almoçar. Mas nem nessas circunstâncias a gente pode dizer que a minha mãe não tinha dignidade. Né? E quando começou a trabalhar, com 13 anos, ela já tinha cadernetinha na venda perto da casa dela. Tinha responsabilidade, entende? Então, assim... o conceito de dignidade está deturpado para questões que são materiais. E não é. Não é assim que funciona. Né? Então, nós estamos num mundo que é assim, é imperfeito. As pessoas são imperfeitas. O mundo não vai ser consertado para você. Né? Não é a Alice. Né? Coloca tijolinho de ouro na estrada para você ir. Não é. Né? A gente tem mais revés do que sorte na vida. A dignidade está mais relacionada à criação, a valores mais profundos do que valores materiais, basicamente. É óbvio. E esses valores profundos é o que a gente tem que cada vez mais deixar arraigado e proteger. Exatamente. Mas assim,
Nós não estamos falando aqui uma coisa que é um segredo. Não. Todo mundo sabe que é assim. Até o cara que está militando lá, falando da causa do negro, do racismo estrutural, não sei o quê. Até esse cara que no discurso ele é um coletivista, Sim. na vida dele pessoal, ele é um indivíduo. Ele está estudando, ele está fazendo, ele está não sei o quê, né? De repente já está dando aula em faculdade, entende? Então, quer dizer, na vida dele ele é um indivíduo, ele age como um indivíduo, certo? Ele sei lá, vou usar outro exemplo do Big Brother, que é o tal do Fiuk. Tá. Né? Então, se ele está lá se sentindo mal porque ele é um branco, hétero, não sei o quê, então é o seguinte, sai da casa e dá a vaga para uma pessoa. É, primeira coisa. Entendeu? Você está tirando a chance de outra pessoa. Então, não quero estar aqui, gente. Eu entrei, mas agora eu quero ceder a minha vaga para uma pessoa da favela que não tem nada, um desconhecido. Eu também acho a primeira coisa. Sai. Né? Então, entende? Então, quer dizer, não, ele está lá porque ele também quer o 1,5 milhão. É claro. Certo? Então, assim, o discurso coletivista, ele é só um discurso. Porque na vida da gente, a gente continua sendo indivíduo. Continua ganhando e perdendo como indivíduo. As pessoas falam assim, eu escutei esses dias e o pessoal da militância negra fala muito isso. Não, porque a vitória do nosso irmão é a nossa vitória também. Mas isso é relativo. Né? É uma coisa de modelo só. Modelo, e até para usar uma palavra da moda, de empatia e tal, mas no fim das contas, a vitória do nosso irmão é a vitória do nosso irmão. Cada um tem a sua luta. A minha é a minha. Cada um tem sua luta Eu diária. posso, através das minhas vitórias, ajudar os outros. Legal. Certo? Isso é louvável. Agora, não dá para achar que as pessoas ganham em bloco. Né? Que porque eu sou negro, quando eu ganho, o outro negro também ganha. Não ganha. Entende? Porque tem um monte de negro por aí que não ganha nada, que não tem nada. E que vai continuar não tendo. E o meu braço, né, que eu posso estender para uma outra pessoa, é um braço curto. Né? Então, assim, o discurso coletivista cria essa ilusão de que é possível fazer conquistas em bloco. Mas não é possível. Não é possível. As coisas têm o seu próprio tempo, assim, é muito difícil a gente se movimentar. Talvez o discurso seja mais fácil para as pessoas colocando todo mundo num bloco, né? Sim. E não reconhecendo que cada pessoa tem as suas ambições, tem os seus desejos. E eu até vejo alguns ataques em relação a você ou em relação a outros negros que pensam um pouco diferente do que o manual vamos chamar dessa bolha esquerdista ou progressista. Cara, vocês são atacados como outros que eles juram defender. Então, em vez de eles estar defendendo a pluralidade, eles estão atacando, e às vezes são até brancos, que falam, não, pobre não pode ser de direita, não é? Já deve ter escutado isso várias vezes. Ou Capitão do Mato. Ou seja, eles estão fazendo ataques que são racistas, jurando defender essas mesmas pessoas de ataque racista. Então, não dá para entender. E o Big Brother está expondo um pouco isso, não é? Sim, ele está trazendo à tona esse comportamento que é um comportamento de um indivíduo. Né? De um indivíduo no mundo competitivo. O exemplo que você falou do Fiuk, por exemplo. O Fiuk, eu acho que serve para várias pessoas, por exemplo. Eu carrego a culpa porque sou homem, privilegiado. Pô, ele é homem, ele é rico, ele é filho de pai famoso. O que você vai fazer com isso? É só falar para os outros que você é privilegiado? É o que eles fazem. Porque parece, hoje em dia, que o fato de